Jesus, Maria e José, conosco caminha. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Sagrada Família. É uma alegria tê-los novamente aqui conosco. Como vocês já estão acostumados, eu sou o seminarista Pedro. Estou aqui mais uma vez apresentando esse programa. Mais uma vez também o Gilson me deixou sozinho, tá lá atrás das câmeras. Vocês já devem estar com um pouco de saudade dele. Mas uma hora ele volta, escrevam aí, volta Gilson, né? Ele tá fugindo, em breve. Mas realmente a gente é muito feliz que esse nosso projeto da nossa paróquia está conseguindo muitos frutos. Nós já estamos no 11º episódio, acho, né, Gilce? 11º episódio, já... E com isso também já alcançando muitas pessoas, né? Inclusive fora mesmo da nossa paróquia, algumas pessoas na diocese vêm comentar que assistem. Então nós somos muito gratos pela ajuda de todos vocês. E desde já pedimos que vá curtindo, comentando, compartilhando também o nosso episódio e nosso podcast, que possa alcançar mais almas para Deus. E agora nós estamos então encerrando um período da nossa igreja muito frutuoso, que é o período do tempo pascal, que se encerra com o Pentecostes, com a celebração de Pentecostes. E agora nós nos aproximamos de uma festa muito famosa, né, que é a festa do Corpus Christi, em nosso país, que também é feriado, né? Nós temos o feriado no nosso país e por isso também pode ser muito conhecida. Só que diante disso aparecem também muitos problemas, que hoje, como nós sabemos, a Eucaristia já não é mais tão amada, tão reverenciada, tão adorada, como realmente deveria ser. As pessoas aos poucos vão perdendo um pouco disso. E para que a gente possa renovar o nosso fervor eucarístico, o nosso amor pelo próprio corpo e sangue de Cristo, nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, né? As duas começam com C, de Corpus Christi, a Carol e a Carla, nossas ministras da paróquia. Então, vocês podem se apresentar um pouquinho antes da gente começar o programa, o nome de vocês, enfim. Olá a todos. Então, como o Pedro falava, meu nome é Carla. Atuo como ministra extraordinária da Comunhão Eucarística na Paróquia Sagrada Família. Sou moradora de Três Coroas há 25 anos e há 16 anos, se eu não me engano, 16, né, Carol? 16 anos como ministra extraordinária da Eucaristia na Paróquia Sagrada Família. Oi, pessoal. Uma honra e uma alegria estar aqui de novo, sentada aqui, partilhando mais um programa e um programa especial falando da Eucaristia. Né? Eu, a mesma idade da Carla, sou ministra da Eucaristia há 16 anos e servimos na paróquia e eu ajudo também com o grupo de canto Sagrada Família. Né? A gente está ali a serviço da nossa comunidade. Amém. É uma satisfação. Amém. Acolhemos também o pessoal que está no backstage, nos bastidores, o Gilce, a Dani está lá também. E hoje tem o Alifer, que está ali escondidinho, mas está ali também, veio acompanhar, veio estar junto com a gente também. Antes da gente começar propriamente o nosso programa, então, vamos fazer uma breve oração, tomando também a passagem, né, do Evangelho de São João como início da nossa reflexão. Você aí de casa, então, pode procurar na sua Bíblia, João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 53. João, capítulo 6, a partir do versículo 53, é o discurso muito famoso de Jesus, né, sobre o seu corpo, sobre o seu sangue. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e vivo eu pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nós colocamos esse programa nas Tuas mãos, nós colocamos as nossas vidas
Pedimos que de forma especial o Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando a ter um coração adorador, a ter um coração que ame a Eucaristia, a ter um coração que busque comungar do Teu corpo, do Teu sangue, adorar o Teu corpo e o Teu sangue, a tal ponto que nós possamos aos poucos nos transformando a Ti. Nós possamos aos poucos ir doando toda a nossa vida a Ti, na busca pela santidade, a fim de podermos contemplar isso que hoje nós adoramos na eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, acho que a primeira pergunta, a partir desse evangelho, que já quero começar, e dando uma breve introdução a ela, né? Nós sabemos que talvez a maior diferença da Igreja Católica para as igrejas protestantes é que nós acreditamos na presença real de Cristo na Eucaristia. E quando a gente lê essa passagem de João capítulo 6, isso fica muito evidente, porque aqui Cristo está dizendo de forma muito especial que aquele maná que os pais comeram no deserto não era o corpo dele, era só um alimento. Porém, o que eles vão comer a partir de agora é realmente o corpo e sangue dele. Ele não diz que é um símbolo, ele não diz que é uma imagem, não diz que é uma representação, ele diz que é o próprio corpo e sangue de Cristo. Tanto que se a gente continuasse lendo, a gente ia ver que alguns discípulos se espantaram com isso, e Jesus chega ao ponto de dizer, se vocês não acreditam e não querem seguir essas palavras, podem ir, né? Mas Jesus é duro, por quê? Porque realmente é uma passagem dura, né? Sim. Então a primeira pergunta que fica, né? O que é a Eucaristia, né? Quando ela foi instituída, o que é esse corpo de Cristo? Talvez também falar um pouco disso, né? Por que a nossa igreja tem isso e as igrejas protestantes não? Qual que é essa diferença no que nós acreditamos quando nós vemos aquele pãozinho lá? Muito bem. Com base no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1324, diz assim... Número 1324. Você pode buscar aí 1324. 1324. Diz assim, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. E esta frase usada aqui no Catecismo, ela está também na Lumen Gentium, que lá no Concílio Vaticano II é um dos documentos. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, aqui a gente percebe, neste parágrafo, fica bem claro o que é a Sagrada Eucaristia, o que é este corpo de Cristo. Para nós, católicos, não é uma representação. É verdadeiramente o corpo de Cristo. É verdadeiramente a carne de Cristo. E, no início, o Pedro leu esta perícope, né, do Evangelho de João, mas todo o capítulo 6 do Evangelho de João vai falar da Eucaristia. E, inclusive, outros capítulos em outros livros também vão falar dessa Eucaristia. Então, para nós, fica muito claro que nós estamos nos alimentando do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tão somente porque Ele quis ficar conosco, tão somente porque Ele não nos quis abandonar. Até porque, se nós fôssemos abandonados, nós não saberíamos o que fazer. Amém. E qual foi o dia, assim, especial em que Cristo instituiu essa Eucaristia? Quando realmente Ele afirmou isso, inclusive é um dia que nós comemoramos perto da Páscoa, né? A Quinta-feira Santa, onde a gente celebra o mistério da instituição da Eucaristia. E a igreja toda quinta-feira é convidada, além de adorar a Jesus na Eucaristia, fazer memória desse dia, né? Tanto que em muitos lugares se reza a Passio Domini, na quinta-feira à noite. Então, é o início do tríduo pascal, na semana da Páscoa. Quinta-feira é o início. E essa missa que começa na Quinta-feira Santa, ela só termina
no sábado de noite, né? Vocês me corrigem se eu estiver Sim. errada. Termina no sábado, é uma missa só. Então, é a centralidade da nossa fé. E aquilo que Jesus dizia, eu sou a videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer, né? Então, é Ele como alimento, a própria Eucaristia, que nos faz ser alimentados por Ele, estamos ligados a Ele, porque sem Ele a gente não pode fazer nada, né? Sim. E é importante ressaltar também que chama atenção porque corpo de Cristo, Corpus Christi, o próprio catecismo da Igreja Católica trata na verdade, a Eucaristia é um sacramento, né? Sim. Trata este sacramento com diversos nomes e tanto que às vezes as pessoas até confundem, né? Então, dentro do catecismo diz que a Eucaristia é chamada Eucaristia, fração do pão, e tudo isso é bíblico. Quando a gente se aprofunda, a gente vai ver que todas essas expressões aparecem na Sagrada Escritura. Assembleia Eucarística, memorial da paixão e ressurreição de Nosso Senhor, santo sacrifício, santa e divina liturgia, santos mistérios, comunhão e santa missa. Olha quantos nomes simplesmente para a Eucaristia, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses nomes estão corretos, mas a gente costuma usar que a gente vai à missa. A gente vai à missa. Mas ali a gente está celebrando a Eucaristia, essa instituição da Eucaristia que foi na quinta-feira, né? Onde aconteceu a passagem ali, né? Fala na Bíblia do lava-pés. E eu não sei se vocês, né? Agora não chamando vocês de velhas, mas vocês têm mais idade que eu, viveram mais que eu. Sim. E eu não sei se vocês têm com certeza essa mesma percepção. Mas quando eu fui fazer a catequese, há pouco tempo atrás ainda, mas enfim, já se passou um tempo, parecia que existia um senso, uma consciência maior do que é a Eucaristia. Eu lembro, né, quando eu estava fazendo a catequese, por mais que a gente ainda era aquele jovenzinho que não entendia muita coisa, mas a gente ainda tinha um respeito, né? E hoje, passando em algumas catequeses e até com pessoas mais velhas, a gente percebe que parece que mudou, parece que as pessoas não têm mais esse mesmo amor. Eu não sei se vocês notam isso também, né? Esse esquecimento do verdadeiro valor da Eucaristia. Vocês percebem também isso no nosso mundo atualmente? Sim, sim. É muito sério e muito grave o que a gente vive hoje em termos de reverência e de respeito a Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu já tenho quase 50 anos e eu já me lembro que na minha formação estando sentada como catequizanda, eu já me lembro que já não era muito assim. O meu estado de origem, em Minas Gerais, mesmo sendo um estado muito fervoroso e que gosto muito de rezar, já na minha paróquia de lá, a gente já via que não era tanto assim. Então, pensa que agora, vivendo 35 anos depois, a gente realmente vê isso. A gente vê na falta de cuidado, na falta de reverência, as pessoas não têm respeito quando está acontecendo uma adoração, as pessoas conversam. Quando entram numa igreja, as pessoas não fazem silêncio, de passar diante do altar, né? não lembra que Jesus está ali dentro. Ou uma coisa muito simples, você passar na porta de uma igreja quando está dirigindo, não se lembra de fazer o sinal da cruz. Então, são coisas que talvez a modernidade hoje, né, e tantas coisas, ideologias, tantas e tantas coisas que são disseminadas no mundo, nos fazem relativizar isso. O próprio crescimento das demais denominações, acho que muito contribuíram para que nós, católicos, nos amornássemos na nossa fé. E a falta de incentivo para a gente ler e conhecer o que é realmente o fundamento, a história da nossa igreja. O Scott Hahn, num dos livros dele, que é... Banquete do o final do Todos os Caminhos levam a Roma. Ele fala que nós somos um gigante adormecido,
que se a gente tomasse realmente a consciência do que nós temos, do que nós somos, ninguém nos seguraria. O como que nós deveríamos amar a palavra de Deus e ver realmente a necessidade da gente amar mais a Eucaristia, conhecer a Eucaristia, né? Eu acho que é bem grave essa realidade, e não só no meio leigo, mas também no meio sacerdotal, né? Sim. E é importante até, a Carol fala de uma coisa importante, eu tenho uma década a mais que a Carol, né, quase nos 60, mas a gente percebe essa diferença, e o que a gente percebe também que não é necessariamente só uma falta de reverência, mas é uma falta realmente de conhecimento mesmo. Porque à medida que a gente vai acompanhando, que a gente vai estudando, que a gente vai rezando, que a gente vai se aprofundando, a gente vai percebendo cada vez mais quanta coisa ainda a gente não conhece. Sim. Quanta coisa ainda a gente não sabe. E uma coisa que é muito importante destacar é que a oração pessoal, a nossa oração pessoal, nossa oração diária, ela nos leva a nos aprofundar muito mais. E essa reverência que se fala, que se tinha antigamente, muitas vezes era muito mais por causa da fé até do que por causa do conhecimento. Exatamente. Muito mais por causa de uma fé que era mais arraigada, que vinha de uma tradição, de uma herança. Gerações As pessoas, anteriores eram e mais a devotas. coisa foi se perdendo, que hoje, além da falta do conhecimento, a gente percebe essa mornidão na fé, né? E a própria Sagrada Escritura diz, né, que os mornos serão vomitados. Talvez as pessoas não tinham essa consciência do mistério, mas pelo fato de os pais, as mães terem ensinado piedade. que deveria entrar na igreja, tirar o boné, entrar na igreja, fazer uma reverência. Então isso foi se passando, mas hoje em dia tu participa de uma Santa Missa, tu vê pessoas de boné dentro da igreja, né? Eu faço essa pergunta porque é um pouco nesse contexto, não igual ao nosso, mas que começa a surgir também aquilo que a gente conhece como Corpus Christi, né? Por causa que surge num contexto de reavivamento de amor pela Eucaristia. É mais ou menos isso? Como é que surge esse Corpus Christi? De onde vem esse movimento que leva até essa festa que hoje é tão celebrada, né? Pois então, Corpus Christi é a realização de um desejo do coração de Jesus, porque era uma festa que faltava na igreja. E a gente volta um pouquinho num movimento eucarístico que existia na Bélgica, lá por volta do século XIII, ou até um pouquinho antes, na abadia de Cornignon, na cidade de Liege. Ali, nessa abadia, existia um movimento eucarístico onde as pessoas adoravam a Eucaristia. Tanto que existem coisas deste movimento que nós trouxemos para a igreja, que é quando o padre eleva a hóstia na consagração, toca o sininho. A sineta. E quando a exposição ao Santíssimo Sacramento nasceu neste movimento. Então, a igreja, e a sineta também tocando enquanto o Santíssimo é exposto. A igreja no mundo acolheu isso vindo deste movimento eucarístico. E nesta abadia de Cornignon, 60 anos depois do surgimento desse movimento, nasce uma menininha chamada Juliana. E a Juliana fica órfã aos 6 anos. Ela e a irmã dela, então, são mandados para o colégio do monte, lá, do mosteiro, no Monte Cornignon, isso. E aí o que acontece? Ela chega numa idade que ela então resolve seguir a vida religiosa. E aos 16 anos, numa adoração eucarística, porque ela já pertencia ao movimento eucarístico, né? Ela ingressou então ali no movimento eucarístico, o Senhor começa a mostrar para ela, na oração dela, uma lua manchada. E ela, todas as vezes que se colocava em adoração, ela via aquela imagem, aquela lua manchada. E um dia ela resolveu perguntar: Jesus, o que significa essa lua manchada? E ele falou.
deu a ela entender que era uma festa que faltava no calendário litúrgico da igreja, que era uma festa dedicada a honrar a Eucaristia, a presença dele, corpo, sangue, alma e divindade, no pão. Então, só que ela guardou esse segredo, esse pedido, por 20 anos. E então, um dia, ela resolve dizer para 2 irmãs freiras como ela, né, as monjas agostinianas, a Beata Eva e a irmã Isabela. Ela então conta para elas, e elas então fazem uma aliança onde elas adoravam Jesus também, né, eucarístico. E aí elas resolvem então pedir auxílio a 2 teólogos para saber se aquilo que Deus estava pedindo era da cabeça delas ou era realmente de Deus, né? Então elas foram falar com o bispo da época e o diácono. E eles, então, entenderam que não, que era realmente um pedido de Nosso Senhor. Este bispo da época, então, autorizou que fosse feito uma missa, então, especial, uma festa local. Só que ele morre logo depois, porque ele ainda resistiu algum tempo para autorizar esta festa. E ele não viu isso. Ele morreu. Ele autorizou e morreu logo depois. Então, o que acontece? Ficou sendo só local. Só que quis Deus, nos seus desígnios amorosos, né, que este diácono se tornasse nada mais, nada menos do que o Papa Urbano IV. Que então ficou com aquilo no coração e ele reescreveu o documento da igreja onde instituía a festa de Corpus Christi, que é o trânsito do mundo hoc. É o transiturum de hoc mundo, esse em latim. A bula, vamos corrigir aqui o negócio. Então, só que o Papa Urbano também não viu, o Papa Urbano morreu. Essa bula foi escrita por ele, só que muito tempo depois, anos depois, o Papa João XXII, então, falou, não, a partir de agora vai existir a festa de Corpus Christi. Então, ela, nesse começo, então, era ela lá numa parte da Europa, e depois, então, vem com essa autorização, né, do Papa João XXII, passa a ser uma festa de toda a igreja. E é interessante ressaltar que quando o Papa Urbano IV ele elabora esse documento, ele ressalta ali nesse documento em 4 tópicos. Eu acho importante ressaltar isso porque no documento ele coloca ali a beleza da Eucaristia, ele ressalta isso, a beleza da Eucaristia. Ele explica a decisão dele de reservar um dia para se celebrar a Santíssima Eucaristia, colocando justamente essa questão que a Carol falava, de que muitos santos tinham dias, muitas coisas eram celebradas, mas não tinha um dia específico para a Santíssima Eucaristia. Aí, então, ele institui a festa, coloca essa data, né, específica, que é a quinta-feira após a 8ª de Pentecostes. Sempre vai ser, né, a quinta-feira após a 8ª de Pentecostes. E a 8ª de Pentecostes são 8 dias após Pentecostes, né? E também coloca nesse documento como viver bem a Eucaristia naquele dia, como viver esta festa, e também a questão quando as pessoas fazem as orações, participam da procissão. Me fugiu a expressão agora que a gente faz, indulgência. O recebimento de indulgências para as pessoas que participam com fé e devoção desta festa neste dia. Isso é... Sim. E detalhe, né, que a gente já estava esquecendo, que o Papa Urbano IV, ele ainda não decidiu isso logo depois de escrever esta bula. Precisou acontecer um milagre eucarístico para ele saber que aquilo era um sinal de Deus, que o Senhor queria então, esta Deus festa. Deus confirmou ao Papa através de um milagre eucarístico. Exatamente. O milagre eucarístico de Bolsena.
né, que é um sacerdote com dúvidas da existência de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, no corpo e sangue, na hora que ele vai, então, fazer a consagração, que ele eleva a hóstia, aquela hóstia, então, começa a pingar sangue. E pingou tanto sangue que sujou o corporal também. O corporal, para quem não sabe, é um pano é um pano com formato quadrado que o sacerdote coloca sobre o altar na hora que ele recebe, então, no momento das oferendas, né? Que ele recebe, então, o cálice, a patena, né? Toda os objetos litúrgicos para começar, então, a consagração e tal. Então, ali tinha tanto sangue que sujou esse pano. E o que aconteceu? Foi um alvoroço na cidade de Bolsena. E o Papa Urbano estava na cidade próxima, que era Oviedo. Então, o pessoal levou para ele. E a gente até comentava aqui no bastidor que ele recebeu isso no dia 19 de junho. E, com a graça de Deus, esse ano a gente comemora o Corpus Christi dia 19 de junho também. Sim. Então, ele recebe, ele entende que isso era um sinal de Deus e que Deus queria esta festa. E é importante ressaltar essa questão também deste dia específico, porque quando este padre ele manda comunicar o bispo na cidade vizinha, o bispo então manda que ele traga esta Eucaristia para ele. Só que acredito que pela fé, pela ansiedade dele, ele não aguentou esperar que chegasse até aonde ele estava. Então veio um grupo de pessoas em procissão de Bolsena, trazendo a Eucaristia, e o bispo, que depois se tornou Papa, foi ao encontro, e eles se encontraram numa determinada ponte, que agora eu não vou lembrar o nome, e dali seguiram até Orvieto em procissão. Claro que naquela época, a procissão, no caso, Jesus foi levado dentro de um instrumento apropriado, com os devidos cuidados, não como hoje a gente faz como a adoração. Como se fosse numa teca, assim, talvez, como né? se fosse numa teca, talvez, mas hoje a gente faz a adoração de forma diferente, exposta num ostensório, né? Então, nas primeiras adorações, não havia ainda o ostensório. E ali começou esta procissão. As pessoas caminhando na rua. O germe da procissão com o Santíssimo Sacramento, né? Da festa. Antes da próxima pergunta, é importante ressaltar uma coisa que vocês comentaram. A Carol comentou que o milagre foi que da hóstia escorreu, então, sangue. Isso. Muitas pessoas pensam que quando comungam da hóstia, estão comungando só do corpo de Cristo. E que é só o padre que comunga do sangue. Mas não é assim, né? Não. Quando nós comungamos da hóstia, nós estamos comungando plenamente do corpo e do sangue de Cristo, né? Isso aí. Existe, sim, por um bom entendimento do sacerdote, se ele quiser, ele pode proporcionar para a Assembleia, né, para os fiéis, a comunhão de duas espécies, né, onde ele mergulha a hóstia no cálice e então dá, né, oferece para o fiel. E a gente, nesse caso aqui, fazendo um parênteses, quando a gente recebe a comunhão de duas espécies, a gente precisa receber diretamente na boca, porque o padre tem todo um cuidado de colocar a patena embaixo, que é um pratinho, né, para todo mundo que não tem muito contato com essa linguagem, é um pratinho dourado ou prateado, onde então o padre ampara embaixo para que, se porventura cair, não caia no chão, né? Com toda a reverência, com todo o carinho, porque aí você está recebendo em duas espécies. Mas, realmente, quando a gente recebe só o pão, a hóstia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E já que vocês foram falando algumas coisas, vou fazer umas perguntas que não estavam aí. Vocês falaram da procissão. Atualmente, a nossa procissão de Corpus Christi, ela é diferente, então, da procissão que foi feita naquela época. Quais são, talvez, essas diferenças, assim? Eu lembro que vocês podem comentar. A primeira, acho que foi que atualmente a gente expõe ao Jesus.
A gente expõe A gente expõe. Jesus. A gente expõe Jesus. Então a procissão é com Jesus Com exposto. Jesus exposto no ostensório. O Jesus E o que exposto no esse ostensório, então, é onde o ostensório é Jesus. Não. O ostensório É um é um instrumento. objeto litúrgico. Ele é dourado, muitas vezes, ele é todo trabalhado, onde tem um lugar específico, onde a gente coloca a Eucaristia e põe ali, ele fica guardadinho dentro de um receptáculo ali de vidro, tem de vários tamanhos, para adoração, numa capela pequena, ele é pequenininho, ele pode ser para uma hóstia pequena, ele pode ser para uma hóstia média, uma hóstia grande. O pessoal que está acostumado a ver a missa Canção Nova, a missa da família, que a gente sabe que a gente tem ainda na paróquia o nosso ostensório pequeno, que é reservado em pequenas adorações, e hoje, com a graça de Deus, nós temos um ostensório digno de nosso Senhor Jesus Cristo para a missa das famílias, que ele é grandão, que quando tem o passeio do Santíssimo, então todo mundo pode olhar e fazer a sua oração. Então, o ostensório é isso. E quando existe a procissão hoje do Corpus Christi, como ela é, o padre, então, está paramentado, ele não pega com a mão dele o ostensório, ele tem aquela capa humeral, onde ele segura com aquela capa e vai. Existe uma sombrinha, que a gente chama de palio, né? E ele vai, então, fazendo esse passeio com debaixo desse palio. Então, tem todo esses objetos litúrgicos que a igreja tem, ele tem todos um significado, por que tem a cor, o que está bordado, enfim. E a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, porque para nosso Senhor Jesus Cristo é sempre o melhor. Então, e vale contar também, se alguém pensou nessa hora, aí o tapete. O tapete... Essa questão, voltando um pouquinho ali na procissão, no padre, em segurar o ostensório com o véu humeral ali, é importante ressaltar que o padre, ele pega no ostensório com as mãos protegidas. E muitas vezes na adoração as pessoas querem colocar a mão no ostensório. Se o padre não coloca a sua própria mão ali enquanto está fazendo uma procissão, nós, fiéis, também não podemos colocar a mão. Nós podemos até encostar na veste do sacerdote ou no véu humeral, mas não colocar a mão no ostensório. E a questão do tapete é muito interessante, muito bonita, porque aqui em Três Coroas ela está sendo resgatada, né? Porque a gente ficou muitos anos sem ter. E é bonito de ver as pessoas trabalhando, construindo ali, se unindo para fazer aquele tapete. E essa tradição ela vem de Portugal, nosso país, né? É uma terra que foi colonizada por portugueses. Então, foi trazida essa tradição para o Brasil e hoje em dia ela é feita com serragem, com algumas farinhas, com borra de café, com areia, com os instrumentos objetos, instrumentos e até materiais que vêm da natureza, flores também. Mas todos os elementos que são colocados ali nesse tapete são elementos que nos convidam a rezar e que nos fazem refletir sobre a Eucaristia. E é uma questão muito importante que as pessoas saibam que quando se faz a procissão eucarística, quem pisa no tapete é o sacerdote. Depois que o sacerdote passa, aí os fiéis podem pisar no tapete. Mas antes disso, não. Porque o tapete está sendo preparado para passar o Santíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante também a gente dizer que como veio, é uma tradição que a gente recebeu dos colonizadores portugueses e pensar que a gente precisava, como um povo neocolonizado, assim, e os índios precisavam de uma catequese, né? Então, daqui a pouco, todos os símbolos, todas as imagens que eram pintadas naqueles tapetes precisavam, então, ser figuras para que aqueles que estavam sendo catequizados fossem introduzidos na fé católica. Sim. Então, isso faz muito sentido para nós também hoje, porque os movimentos todos da nossa comunidade são convidados a ajudar a confecção desses tapetes. Conversava com um amigo ontem,
e ele veio de outro estado e ele estava contando que na cidade dele, cada movimento ficava responsável por pintar um determinado trecho da avenida da cidade dele. Então, pensa que o ECC ficava com um pedaço da rua, não era só um desenhinho, era um pedaço. Então, se começava de madrugada e terminava até meio-dia. Eram pinturas, não, alguns usavam serragem ou a borra de café e tal, mas cada estado tem a sua particularidade, né? Mas sim a devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, a razão de estar sendo feito esse tapete é para que quando Jesus passasse, então passasse sobre aquilo de melhor que fosse confeccionado. E é uma alegria, porque esse ano nós vamos ver isso sendo feito na avenida da nossa cidade, né? E o nome da avenida não Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Sim. Avenida Santa Maria. Então, com muita alegria, esse ano a gente vai ver, né, na avenida. O ano passado a gente não teve isso por conta da enchente, mas o padre foi com o Santíssimo até o palanque do centro da cidade ali, e a gente teve um momento de dizer que sim, né, Jesus está ali presente. A procissão aconteceu do mesmo jeito. É importante também dizer isso, né, que uma das razões do Corpus Christi também atualmente é manifestar e mostrar para toda a cidade, para todo mundo, e que nós cremos na Eucaristia, que nós temos no corpo de Cristo. É mostrar a nossa adoração, mostrar o nosso fervor. Por isso que também nós, aqui em Três Coroas, de forma especial, vamos fazer essa procissão e vamos ter um momento de adoração ali no centro da cidade, né? Cantando, adorando a Eucaristia, para gritar para todo mundo, aqui está Jesus, e mostrar essa nossa devoção, né? Existem 3 razões que a gente vai pensar hoje, levantar. Hoje acender a fé católica, reacender a fé católica e a fé na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Reparar Jesus no Santíssimo Sacramento pelas ofensas, pelos ultrajes, pelos sacrilégios, as heresias, indiferenças, né? E realmente ser convidado a viver esta intimidade maior com Jesus. Então, 3 propósitos atuais hoje são esses que a gente traz, né? Avivar a fé e que a gente possa crer com Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Amém. Então, o Corpus Christi surge, além de tudo isso, também com a ação divina de um milagre eucarístico, né? Sim. Existem mais alguns milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja, que talvez vocês gostariam de apresentar. Acho que o mais famoso de todos, que o pessoal normalmente fala, acho que é o de Lanciano, né? Isso. No material que eu pesquisei, e, inclusive, esse material ele foi elaborado pelo professor Felipe Aquino, que apresenta vários programas na Canção Nova, e ele coloca ali que existem mais de 130 milagres eucarísticos. Nossa. E a gente não tem conhecimento de todos esses milagres, né? Sim. E é importante ressaltar, como a gente viu ali, foi a hóstia consagrada que pingou sangue. Alguns milagres eucarísticos, a hóstia consagrada se transforma em carne, né? Ela passa a ser, né, um músculo do coração, né, de Jesus. Mas também existem milagres eucarísticos diferentes, como agora está sendo noticiado, né, do milagre eucarístico que, até onde eu entendi, foi aprovado pela Igreja, né, na Índia, que aparece a face de Jesus na Santa Eucaristia. Mas também há milagres de pessoas que viveram por anos, 30, 40, 60 anos, alimentando-se apenas da Eucaristia. E nós temos um caso no Brasil, da Lola, que é a Floripes Dornelles de Jesus, em Minas Gerais, terra da Carol, que já foi reconhecida pela Igreja como serva de Deus, morreu em 1999 e está sendo acontecendo o processo para a santificação, né? Que viveu mais de 60 anos só da Eucaristia, né? Só se alimentando. A única coisa que ela comia e comungava era a Eucaristia. A Eucaristia, era o único alimento. Inclusive, quem atesta tudo isso é o médico, que era quem acompanhava ela, de que ela não se alimentava de mais nada, né? E o maior de todos os milagres que a gente ouve é o de Lanciano, né? Vou deixar a Carol falar do milagre de Lanciano. Então, aconteceu no século VIII, né?
com um monge da Ordem de São Basílio, que celebrava na igreja. E de repente, terminada a consagração, ele viu que um pedaço da Eucaristia tinha se tornado um pedaço de carne, né? E então foi mandado então esse milagre para análise, né? E foi constatado que era um pedaço de um coração, né? E como é que era mesmo? Um pedaço do coração, o sangue. O sangue AB. É o sangue AB aqui. AB. É isso. E no final, aqueles que analisaram esse milagre constataram que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? É um dos mais famosos e é diferente do milagre que aconteceu lá no século XIII, que deu origem, então, à festa eucarística de Corpus Christi. E interessante, chama atenção, pelo menos a mim, chama atenção nesses 2 milagres e tantos outros que aconteceram, que muitos desses milagres acontecem nas mãos, às vezes, de sacerdotes que têm dúvidas no seu coração de que ali na Santíssima Eucaristia está realmente a presença de Jesus. Como um modo de Jesus de confirmar, de trazer de novo que ele está presente. Então, muitos desses milagres acontecem nestes momentos, né? De dúvida da pessoa, e principalmente com sacerdotes, né? Sim. Muitos dos casos são com sacerdotes, né? E aí a gente destaca, então, esta realidade, que se nós, que somos leigos, muitas vezes somos acometidos pela dúvida, e sai, então, pelos sacerdotes que vivem, então, exclusivamente, né, que tem esse chamado, eles não são diferentes da gente, né? E a gente falava no início como que antigamente existia mais piedade, mais devoção, e com o passar dos anos a modernidade foi tomando lugar na nossa vida, e onde a gente talvez deveria ter mais tempo por conta da modernidade, do conforto, para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, a modernidade foi ocupando o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, do momento de piedade, de oração, e a gente vê que nós não somos nós, só leigos, que somos acometidos por esta realidade. Os sacerdotes também, com todas as realidades de administrar uma paróquia, né? E eles precisam de rezar e ter as graças e as luzes de Deus para poder administrar o rebanho. Sim. Fazendo um comentário, que um padre foi visitar a Madre Teresa de Calcutá, e ele perguntando, conversando com ela questionou esse padre, disse: quanto tempo você reza por dia? E dele ficou todo desconcertado. E daí ela olhou e disse assim: você não reza, você precisa rezar. Primeiro de tudo é a sua oração, porque sem a sua oração você não consegue fazer nada, né? Então, essa é a realidade que, de uma certa forma, a igreja toda vive hoje, não apenas nós, leigos, mas também os sacerdotes. É claro que é muito importante isso que tu diz para os padres, para nós seminaristas, mas então é muito importante que você de casa também compreenda isso, né? Às vezes algumas pessoas têm a noção de que o sacerdote só celebra a missa, só atende confissões e daí reclama: mas o padre não tem tempo de ir na minha casa, não tem tempo de fazer isso. Né, meus queridos, durante a semana, assim como, sei lá, um CEO de uma empresa, o coordenador de uma empresa tem responsabilidade fiscal sobre todas as contas, sobre tudo, o padre que é pároco também, né? Tudo aquilo que a igreja, enfim, por mais que não é o assunto de hoje a gente falar sobre isso, mas só trazendo, né? Tudo aquilo que a igreja tem de despesa, de gasto, de funcionário, disso, daquilo, é como uma empresa, é um CNPJ. Então, o padre, infelizmente, tem que, entre aspas, dividir o coração dele, né? Exatamente. E isso, entre aspas, também prejudica um pouco a função sacerdotal de estar ali para o culto, para a oração, né? Mas é importante a gente ressaltar isso para que você aí de casa entenda também isso, né? Não é que o padre, às vezes, não pode porque ele quer ficar em casa sentado no sofá. Eu, pelo menos, acho que nunca vi
o padre Ezequiel mais de 5 minutos num sofá, né? Não. Só na casa de alguém, daí ele fica conversando, né? Mas senão sempre tá fazendo alguma coisa, né? Mas enfim. E trazendo já esse assunto que tu também puxou, é importante a gente, então, trazer de novo essas práticas da Eucaristia, né? E uma das coisas que talvez hoje em dia mais a gente precisa entender é como comungar. Qual é o jeito que a igreja nos possibilita e, além disso, quais são os jeitos, o modo também mais digno de Nosso Senhor da gente realizar a comunhão. Até o Concílio Vaticano II, comungava-se apenas na boca. A partir do Concílio Vaticano II, foi permitido a comunhão na mão. Mas a gente sabe, e a Igreja recomenda, que essa comunhão na mão seja feita a mão esquerda em cima da direita. A pessoa recebe a Eucaristia, toma com a direita e leva à boca. E aqui eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes, quando a gente coloca a Eucaristia na mão do fiel, ali na mão do fiel ficam partículas da Eucaristia. O que são essas partículas? São farelinhos. Esses farelinhos, segundo a Igreja nos ensina, cada pedacinho é o corpo inteiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente recomenda que as pessoas olhem na sua mão e consumam aquelas partículas que ficaram ali para que elas não se percam, porque se elas caírem, elas serão pisoteadas. E isso é um ultraje ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacrilégio. É um sacrilégio. E, por isso, a gente tem visto cada vez mais, a Carol é testemunha disso, a gente anda por aqui, por ali, por lá, as pessoas comungando direto na boca, que é para que não se perca nenhuma partícula. Sim. Não é porque a pessoa é mais caridosa, ou porque a pessoa tem mais fé, ou porque a pessoa é mais santa. Não, é em respeito, em amor realmente a nosso Senhor Jesus Cristo. É importante dizer isso, né? O corpo de Cristo, a partir do momento que o sacerdote consagra, ali, apesar de nós vermos o pão, a matéria é corpo de Cristo. Independente se a hóstia é uma hóstia grande, como a Carol falou que o nosso Santíssimo tem uma hóstia grande, toda aquela hóstia e ela em si é o corpo de Cristo. A hóstia média, que a gente vê às vezes o padre levantando, normalmente na missa, toda aquela hóstia e somente ela é o corpo todo de Cristo. As hóstias pequenas que nós comungamos, apesar de elas estarem num cibório, várias, cada uma delas, em toda a sua totalidade, é o corpo de Cristo. Porque independente de ser mais matéria ou menos matéria, é o corpo de Cristo. Da mesma forma, se eu partir uma dessas hóstias, ambas as partes são todo o corpo de Cristo. Se eu partir mais uma vez, ambas as partes. Se eu partir, sempre todas as partes vão ser a totalidade do corpo e sangue de Cristo. Por isso que um farelo também é o corpo e o sangue de Cristo. Quando deixa de ser o corpo e sangue de Cristo? Quando perde a matéria de pão. Quando perde a matéria. Portanto, se algum momento, né, isso já aconteceu alguma vez, né, de uma hóstia acabar sendo, sei lá, danificada, suja por algum acidente que aconteceu, né, por não comungar, o que se pode fazer é colocar, né, e é isso que a gente faz com os panos sagrados. Colocar de molho na... Já tô ocupando o lugar de vocês, fala, né? Claro, não colocar tem de problema. molho na água. Por quê? Porque a água vai fazer com que aquele corpo de Cristo perca a sua qualidade de matéria e assim não é mais corpo de Cristo. Por isso que depois que a gente comunga, durante um tempo ainda é o corpo de Cristo, mas vai chegar um determinado momento que por conta das mudanças químicas que tem no nosso corpo, ele deixa de ser o corpo de Cristo, não por causa do tempo, mas porque perde a matéria corpo de Cristo. Vale lembrar, como eu tinha comentado antes, no milagre, né, de Bolsena, onde caiu o sangue de Cristo sobre o corporal, ali, quando o padre está fazendo toda a liturgia eucarística, existe, então, esse corporal em cima do altar. Quando acaba a Santa Missa, esse corporal ele é dobrado cuidadosamente, assim como um outro pano menor e mais delicado, que a gente chama de sanguíneo, ele é usado para purificar o cálice, ou seja, é colocado um pouco de água dentro daquele cálice
para que, então, seja dissolvido o resto do vinho consagrado, que é sangue de Cristo. Então, esse paninho delicado, esse sanguíneo, então, ele é usado para enxugar, purificar a patena, que é o pratinho que o padre, na hora da liturgia das oferendas, né, ele levanta, né, na hora do ofertório, com o cálice, ali também fica fragmentos. Então, todo esse pano sanguíneo, corporal, a toalhinha que ele enxuga a mão, isso tudo ele não é colocado de qualquer jeito. Tem um lugar, existe todo um protocolo, um rito para purificar isso, para lavar. Então, tudo aquilo que envolve corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, Jesus consagrado, tem que ser tratado com maior cuidado. Existe também um outro modo que é muito comum, é receber Jesus que nem uma pinça. Então, assim, Jesus não é qualquer coisa para você chegar assim, uma bolachinha para você pegar com a pinça. Meu irmão e minha irmã, com muito amor eu digo isso para você. Jesus não é qualquer coisa. Então, se você quer receber Jesus, pensa assim, você está diante do rei, aquele que te salvou. Então, como que você vai receber? Claro que eu não posso falar com uma pessoa que já tem 1 ano de caminhada, que já teve experiências, ele vai entender. Mas existem tantos e tantos que estão no início da sua caminhada, das próprias crianças na catequese, os adultos que estão conhecendo, estão se chegando agora à nossa fé católica. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Que quanto mais a gente abre o coração para essa realidade, para essa verdade, a gente vai entendendo como nós devemos receber Jesus na Eucaristia. Eu não recebi Jesus na Eucaristia de joelhos e na boca a minha vida toda. Não. Tem um momento em que a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, é a partir do momento que eu vou abrindo meu coração à disposição para entender quem é que eu estou recebendo. Então, sim, ou é nesse jeito e cuidar sempre se tem algum um fragmento da Eucaristia e, por favor, diante do ministro da Eucaristia. Por quê? É um assunto delicado, mas existem pessoas que não professam a nossa fé católica e vão para a fila da Eucaristia e não têm uma boa intenção no coração em receber Jesus. E muitas vezes não comungam, disfarçam e vão embora com a Eucaristia. Isso é um sacrilégio, é um desrespeito com a nossa fé. Então, a gente pede que você esteja com as disposições para receber Cristo e que você seja católico, né? Porque um irmão nosso de outra denominação que quer visitar a nossa igreja, participar porque foi convidado por um familiar, ele precisa ficar no banco porque ele não fez a catequese, não se preparou, então ele precisa ficar ali. Porque se a gente consegue, como ministro da Eucaristia, perceber quando é ou quando não é. Hoje a gente tem o nosso coroinha que fica ali do nosso lado e a gente cuida. E nós temos autorização até de parar a fila da comunhão e ir atrás da pessoa. Sim. E já aconteceu várias vezes. Já aconteceu várias vezes. Então, assim, esse momento realmente é para aquele que está com as disposições e que entende o que está recebendo, né? E eu acho que é isso. Mas, além disso, também há a questão dos pré-requisitos, né? Sim, eu já ia perguntar isso. Só antes, completando o que a Carol tinha dito, é muito importante e é muito grave isso, porque existem lugares, vejam bem, existem lugares que pagam dinheiro alto para as pessoas irem na missa e roubarem a Eucaristia e levar para esses cultos que profanam a Eucaristia, né? Então, às vezes, é pesado falar isso, mas às vezes as pessoas que querem profanar a Eucaristia acreditam mais na presença de Cristo do que a gente que está ali e às vezes acaba sendo algo costumeiro na nossa vida, né? De participar da missa, de comungar, enfim. E teve conversão de muita gente que era católica e estava com a fé balançada por presenciar esse tipo de profanação. O diácono Nelson Correia conta esse testemunho de um jovem que foi e, de repente, ele se deu conta. Não, mas peraí, eu sou católico
e ele não é católico. E ele está fazendo isso porque ele crê que Jesus está ali. O que eu estou fazendo na minha vida? Sim. Né? Então, é justamente por aí. Então, daqui a pouco, um contra-testemunho precisa fortalecer a minha fé, né? Mas, antes de entrar de novo, só resumindo. Então, a igreja nos permite comungar de duas formas. Primeiro, nós estamos de pé, fazemos uma reverência diante do ministro, colocamos a nossa mão direita embaixo, a nossa mão esquerda em cima. O ministro coloca a Eucaristia na palma da nossa mão, nós pegamos com a mão direita a Eucaristia, colocamos na nossa boca, olhamos depois se não ficou nada de farelo, nem nos dedos, nem na mão. Se ficou, a gente pode passar o dedo, botar na boca, pronto, dá uma olhada e vai rezar. E a segunda forma é receber diretamente na boca de pé ou diretamente na boca de joelho. É importante, quem for receber diretamente na boca, abrir a boca, né? Às vezes as pessoas vão querer receber na boca, mas não assim, né? Tipo, o ministro não vai rir de ti, né? Tu pode abrir a boca, né? Já realmente para não acontecer de cair a Eucaristia no chão, né? Mas agora... E é importante também, quando recebe ali, quando o ministro eleva a Eucaristia e diz o corpo de Cristo, verdade. que a pessoa responda o amém. O amém significa que ela crê que é Não o é corpo obrigado. de Cristo. Não é obrigado, como muitas pessoas fazem, ou fazem até, às vezes, um gesto, às vezes a gente vê várias coisas, Sim. né? Mas é amém, amém. Sobre os pré-requisitos, então, a Carol comentou antes, né? Além de ter feito a primeira Eucaristia, que é o que é mais comum, né? Que eu acho que todo mundo sabe, esse pelo menos. Quais são os outros essenciais pré-requisitos para a gente poder comungar na missa? O primeiro e mais essencial pré-requisito para a gente poder comungar na missa é estar em estado de graça. E o que é estar em estado de graça? É estar confessado. Porque nós não podemos receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo em estado de pecado. De pecado mortal De ou venial? pecado mortal. De pecado mortal, porque na própria Escritura diz que quem comunga, quem recebe o corpo de Cristo em estado de pecado mortal, está recebendo a própria condenação. E aí vem toda uma questão de uma catequese, né? Que as pessoas precisam buscar, precisam se aprofundar, precisam conhecer, que talvez daria um outro podcast, né, para falar sobre isso, porque se a gente for entrar nisso, são várias situações, né? Mas esse é o principal, né? Estar em estado de graça. E não é levar em consideração também que muitas pessoas às vezes criticam, julgam, condenam, que é a igreja que recusa dar a Eucaristia, oferecer a Eucaristia. Não, a pessoa se coloca em estado de exclusão eucarística por conta das condições de vida que leva. Então, é importante que a pessoa faça um exame de consciência para ver se realmente ela está preparada para receber a Eucaristia. Mas tu falou isso, eu vou te questionar. Por mais que esteja certo o que tu tenha dito, né, que é a gente que se dispõe, mas o sacramento não é um direito nosso. Não, não é um direito. É a igreja que nos dá, por quê? Porque Cristo confiou, ele é a igreja. Então, se a igreja olhar para ti e falar, não, A igreja pode a igreja recusar. pode fazer isso, Pode. né? Apesar de, como tu disse, tá certo, da gente ter essa nossa predisposição, mas a igreja também, assim como no matrimônio, o padre pode conversar com os noivos e perceber, eles não têm condição de se casarem, eu não vou casar eles. Vem alguém confessar e o padre percebe que a pessoa não está arrependida, ele pode dizer, eu não vou te absolver. Porque eu sou orgulhoso? Não, porque a igreja me permite fazer isso para que o sacramento seja realmente válido. Sim. Então, claro, é um escândalo e tudo mais, mas o padre e o ministro podem negar, de certa forma, a Eucaristia, se for causar um escândalo público para as pessoas em algumas situações, né? Um dos pecados graves mais comuns que as pessoas não confessam e acabam comungando é não ir à missa todo domingo. Muitas pessoas acham e pensam que ir à missa todo domingo não é um pecado grave e acabam comungando. Então, isso é um dos pecados graves que te impede de se aproximar da Eucaristia. Porque a igreja está proibindo? Não. Porque tu não está doando 1 hora da tua semana para Deus. Se tu quer comungar e receber o próprio Deus no teu coração, qual o sentido de fazer isso se tu não dá 1 hora da semana para Ele, né?
Então, é esse um dos pecados graves que nos impedem também de receber a Eucaristia, né? Que é um dos mandamentos, né? Guardar domingos e festas, que é o que vai acontecer agora no Corpus Christi, né? Isso. É um dia É de dia de festa, preceito. é dia de preceito, instituído no meio da semana, inclusive feriado, para que as pessoas possam participar e não faltar à Eucaristia. Gente, mas uma coisa é preciso ser colocado e de uma forma muito realista. Nós precisamos entender também que muitas das pessoas estão tendo acesso a esse tipo de coisa agora. Né? Com as mídias sociais, com toda a tecnologia. Então, hoje, graças a Deus, a igreja tem se valido disso aqui, De programas, né? De né? programas assim, para poder orientar pessoas. Quantos religiosos, quantos sacerdotes estão se empenhando para mostrar para as pessoas o que é um pecado mortal? Senão, tu não pode comungar. Vamos regularizar a vida para poder receber Jesus. Isso está sendo uma coisa que, poxa, que nem eu disse no começo, a minha catequese já foi uma catequese pobre, 35 anos atrás. Então, agora, por causa dos meios de comunicação, por conta também de uma maturidade de vida, a gente busca conhecer mais. Mas a igreja agora está se acordando para essa questão de não precisamos contar para o nosso povo que está errado. Né? Então, agora a gente está acordando. Mas, realmente, há 15 anos atrás, não se falava. Sim. Não. Né? E eu acho que antes de a gente passar para o próximo tópico, vamos dizer assim, é importante também ressaltar, depois que a gente comunga, o que a gente faz? Ação de graças. E essa ação de graças, que até já foi mencionado antes, é um momento onde eu me coloco em oração realmente para render graças ao Senhor por sua presença na Eucaristia e por se dar a mim como alimento. Então, é um momento de silêncio. Pode até ter uma música na igreja, alguém lá, um grupo cantando, mas é um momento onde eu vou silenciar para louvar e agradecer ao Senhor por esta presença. Isso significa que eu preciso ser respeitada naquele meu momento que eu estou fazendo a minha ação de graças. E as pessoas hoje, a gente vê, claro que por falta de conhecimento também, como a Carol coloca, as pessoas comungam, vão sentar e começam a conversar como se estivessem numa festa, trocando ideias, falando de assuntos da vida, enquanto outras pessoas estão tentando fazer a sua ação de graças. Sim. Então, é importante ressaltar isso, que é de 10 a 15 minutos. A gente até vê que, às vezes, dependendo da situação, é um pouquinho menos, mas que faça a sua ação de graças ali naquele momento, agradecendo realmente ao Senhor por tê-lo recebido na Eucaristia. É Jesus, né? É Jesus. A gente não recebeu qualquer coisa. A gente recebeu nosso Senhor Jesus Cristo. E tamanho é o amor que nós somos um só. Sim. Então, é ali onde você pode agradecer, onde você pode se derramar no silêncio do seu coração. E é um momento único, que a gente não pode desperdiçar. Eu sempre digo, de modo muito especial assim para as minhas filhas, percam este tempo, né? Se deliciem com esse tempo, porque é Jesus. Ali você pode ser quem você é, Sim. né? Porque Ele está ali contigo. E a Carol falando, percam este tempo, mas é importante que, entre aspas, a gente colocar que é um ganho de tempo. Exatamente. Perder para ganhar. É um perder para exatamente. ganhar. Isso aí. Outra coisa que às vezes eu percebo muito, quando o padre vai fazer a consagração e levanta o corpo de Cristo e toca a sineta, tu vai olhar para as pessoas, a maioria das pessoas está como? Ajoelhada assim, ó. Com a cabeça baixa. Ou seja, o próprio Cristo está sendo elevado, exposto, mostrado, e as pessoas abaixam a cabeça e não olham, né? Você de casa, se você faz isso, por favor, né? Pare de fazer isso. Não é um pecado, não precisa confessar, né? A não ser que seja o pecado da irreverência, né? Daí sim, mas se é algo que tu só não sabia. Mas a partir de agora, na hora que e por isso serve a sineta, né? Na hora que o padre levantar a hóstia, fica olhando, né? Tu tinha que estar olhando o tempo todo já, né? Mas fica olhando, né? Olha para a hóstia, né? Na hora que o padre levantar o cálice, olha para o cálice, não abaixa a tua cabeça, olha para o cálice. Outro pré-requisito que é muito importante, eu não sei se vocês iam comentar, mas eu vou passar por cima, né?
é aquilo que a gente conhece como jejum eucarístico. Sim. E isso é muito esquecido e talvez por erro nosso que a gente não ensina, né? O Código de Direito Canônico, se eu não me engano, o número 919, e o Catecismo, a partir do número 1387, 1386, vai dizer que para a gente receber o corpo de Cristo, nós precisamos fazer um jejum de alimento, ou seja, só ingerir a água, né? Ou se não um remédio que a gente precisa tomar, né? Mas se não um jejum de alimento, 1 hora antes dessa missa, né? Dessa comunhão que a gente vai realizar. Para que, primeiro, a gente não chegue na missa fastiado. Quando a gente come muito, a gente fica com fastio, então a gente vai conseguir prestar atenção. E segundo, para que a gente possa também respeitar, né? E assim, tá nos purificando não somente espiritualmente, mas corporalmente também para receber o corpo de Cristo. Então, antes de ir para a missa, 1 hora de jejum eucarístico, né? Deixa para comer depois, deixa para, né, o que precisar depois, a não ser, de novo, repito, que seja um remédio que tu precise tomar, né? A água, tudo bem. E uma criança, né, que às vezes precisa se alimentar, enfim, ou um idoso, tudo bem, que são as permissões, né? Mas você que está em plenas condições, respeite, né, esse jejum de 1 hora, né? Hoje é 1 hora, né? Mas antigamente era bem mais, Muito né? mais, Muito mais. muito mais. Era bastantes horas. Não vale a pena nem mencionar aqui para as pessoas não se Desanimar, assustarem, é. não desanimarem. Mas, enfim, acho que a gente pode pular já para próximo. Não tem mais nenhuma coisa? Não, acredito que Eu sim. chamei de forma especial vocês aqui para falar sobre a Eucaristia, porque vocês duas, né, são ministras extraordinárias da Eucaristia. O que significa um ministro extraordinário da Eucaristia, né? Quando isso apareceu, quando isso foi instituído, sempre existiu, como que funciona isso? A expressão ministro extraordinário da Eucaristia, da comunhão eucarística, na verdade, ela serve para diferenciar do ministro ordinário da Eucaristia, que é o sacerdote. Então, o ministro ordinário da Sagrada Eucaristia é o sacerdote, e o ministro extraordinário para casos extraordinários. Estudando um pouquinho para esse momento, eu compreendi que lá no início da Igreja haviam pessoas, leigos, que eram autorizados a levar a Eucaristia para doentes, para presos, em situações de dificuldade. Depois, com o tempo, isso foi cancelado. A nossa igreja ela é muito rica em sabedoria, em conhecimento, em graça e tantas outras realidades. E A gente viu até o caso do São Tarcísio, né? Que ele protegia a Eucaristia, né? O São Tarcísio, que era Que levava, né? Inclusive, que morreu. ele é considerado hoje o padroeiro dos coroinhas, mas também considerado dos ministros extraordinários da Eucaristia, né? Que morreu levando a Eucaristia, defendendo a Eucaristia, porque ele levava para os prisioneiros, né? E com o tempo depois aí foi cancelado esse direito. Na verdade, nem um direito, era uma licença, uma licença, uma prerrogativa, uma autorização para fazer. E durante muito tempo isso ficou esquecido. E com o tempo, a Igreja permitiu que leigos pudessem ser, vamos dizer assim, preparados através de uma formação específica para poder fazer esse trabalho em auxílio aos sacerdotes em vista da quantidade de fiéis e que muitas pessoas, na própria Santa Missa, né, o sacerdote não daria conta, ou não dá conta, ou demoraria muito a missa, até que distribuísse para todos, né? Então, foi feita essa autorização. Mas isso vem lá do século passado já, né? Da década de 60 ali, concomitante até ao Concílio Vaticano II, né? Que era o que a gente estava conversando. Eu tinha lido num documento uma outra realidade, mas é mais anterior ainda a isso, né? Deixar que a Carol complemente ali. Isso foi até um bispo brasileiro, o Dom Belchior, que dentro da realidade da diocese dele, ele viu, então, a precariedade do sacerdote atender as suas comunidades. Então, ele escreveu para o Papa Paulo VI, que naquela época estava à frente do concílio, e fez essa solicitação.
E o Papa Paulo VI, então, faz essa autorização que ele, na realidade dele, ele escolhesse as pessoas de confiança dele para que, então, fosse colocado como ministros extraordinários e atendesse às necessidades daquela diocese. Então, começa, então, em 1966, a história dos ministros extraordinários da Eucaristia. E para mim me tornar um ministro, é eu que me voluntario, chego no padre e digo, quero ser um ministro, ou é o padre que vem até mim e me convida? Não, assim, o padre observa, né? E a partir do momento que ele observa, ele vai consultando pessoas que estão há mais tempo na paróquia, que conhecem as pessoas, e então ali ele vai olhando para fazer o convite para que, então, a pessoa participe de uma formação específica para ministro extraordinário da Eucaristia. E perceba, a gente estava aqui conversando sobre os compromissos que o padre tem. Então, o padre é um só. Louvado seja Deus por uma paróquia que tem mais de um padre, né? E muitas vezes o padre precisa cuidar da parte administrativa e também visitar um doente, visitar o hospital, fazer a celebração de umas exéquias, né, o sepultamento, e ele não consegue fazer tudo. Muitas vezes, por exemplo, o ministro da Eucaristia vem para levar a Eucaristia para um doente, visitar os doentes no hospital, fazer a exéquia, né, expor o Santíssimo Sacramento numa adoração, distribuir a comunhão na missa, ajudar o padre. E isso aqui eu vou fazer uma observação. Eu já vi em alguns lugares que muitos padres deixam só os ministros distribuírem a Eucaristia. Não está certo. Claro, nós somos auxiliares, mas a Eucaristia, então, um padre, claro, é um padre idoso, que está com problema de saúde, enfim, ou até um padre que não, né? A gente entende, cada caso é um caso, mas o certo é a gente estar ali para auxiliar, né? E então, assim, padre, o dia da folga do padre é segunda-feira. Então, o que acontece? A gente não escolhe o dia para morrer. A gente não escolhe o dia para morrer. Então, se segunda-feira tem uma exéquia, muito provavelmente vai fazer um diácono ou um ministro extraordinário da Eucaristia. Tá? O padre, se pode ir no hospital, é com muito gosto que ele vai. Às vezes, a gente tem costume de ir na sexta-feira visitar os doentes no hospital. A gente sempre passa e pergunta, alguém de vocês que estão aqui precisam da visita do padre? A gente leva o nome no quarto que está e passa para o padre. O padre vai com o maior gosto lá, ele se organiza e vai. Mas não pensem que ele fica só o tempo todo rezando, que não fica, né? Então, que bom se pudesse, mas não é assim. E a visita aos doentes, porque ele não consegue estar em todos os doentes da nossa comunidade. Então, para isso serve o ministro da Eucaristia também. A Carol falou a maioria das funções, né? Mas tem duas funções que são importantes destacar também, que isso acontece muito em paróquias onde tem muitas comunidades e não há possibilidade de realização de missa. Então, o ministro extraordinário da Eucaristia, ele também está preparado e autorizado para realizar a celebração eucarística naquele lugar. E uma outra realidade... Celebração da palavra. Da palavra. Isso aí. Com distribuição da Eucaristia, isso. Eu ia até comentar que o ministro já leva consagrado, não tem consagração. Inclusive, é mais curtinho, é mais conciso, ali tem um momentinho de adoração, mas a parte da oração eucarística, né, que a gente faz, participa na missa, isso não acontece numa celebração. E tanto que a celebração da palavra não é necessário que tenha distribuição da Eucaristia, né? Existem lugares, eu sei, que às vezes por ser realmente, né, os guris agora tem uns colegas na Amazônia, enfim, ou alguns outros lugares, que não tem como levar a Eucaristia, então eles fazem uma celebração da palavra, não tem distribuição da Eucaristia, é uma comunhão espiritual somente, né?
E é importante ressaltar isso da comunhão espiritual, porque a comunhão espiritual ela é recomendada dentro da Santa Missa para aquelas pessoas que não podem receber a Santíssima Eucaristia. Então, essas pessoas fazem a comunhão espiritual nesse momento, né? E uma outra das funções que é dos ministros também, que até agora eu não vi ninguém realizar, mas que pode, é a administração do viático. O que é o viático? O viático é a última comunhão eucarística para a pessoa que está doente. Mas essa comunhão, essa administração do viático só é possível se esta pessoa já tiver recebido a unção dos enfermos e tiver se confessado. Daí o ministro vai lá e aplica, no caso, o viático, que é uma oração, é uma celebração, né? Senão, não tem possibilidade de administrar o viático, né? Essa é uma das funções também. E agora eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho da experiência pessoal de vocês, do chamado de vocês a ser ministros, ou a história de vocês com a Eucaristia, o que isso mudou na vida de vocês e o que isso pode, através da vida de vocês, levar as pessoas a também amar mais a Eucaristia. Quem começa? Pode ser? Pode ser. Tanto eu quanto a Carol aqui já vou falar junto, mas depois ela fala da experiência dela. Nós fizemos a formação juntas no ano de 2009. E eu confesso que, para mim, foi uma grande surpresa eu ser convidada a fazer a formação para atuar, né, como ministra extraordinária da Eucaristia. Nesta época, eu já estava em Três Coroas há 9 anos, e participava do movimento da renovação carismática católica, então já estava mais atuante na igreja, né? E quando eu fui convidada, até quem me convidou, quem me chamou para conversar foi o diácono Regis, a pedido do padre Fábio, que era o nosso pároco na época. Eu fiquei surpresa e, como sempre, geralmente quando eu recebo algum convite, alguma coisa assim, eu sempre vou pensar antes, vou refletir. Naquela época, eu ainda não tinha, como eu tenho hoje, essa realidade de rezar antes de dizer sim ou não para as coisas, né? Mas fui pensar e depois acabei dando o meu sim. O que eu posso dizer, além da surpresa, é que é uma mudança radical de vida. Porque quando você começa ali, você faz a formação, você vai aprendendo coisas que no dia a dia você não sabe, que você não conhece, que você não entende. E coisas que a gente, até hoje, tem coisas que a gente não sabe, porque a palavra de Deus, a nossa própria fé, ela é vasta de conhecimento, vasta de espiritualidades, tem tanta coisa assim que a gente não conhece, que a gente não sabe. E à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai se encantando. E falando da Eucaristia, então, é muito maior essas descobertas, este amor, este carinho, esta devoção de estar, de fazer parte, de poder levar. Eu até comentava um dia com a Carol que a Carol, eu e às vezes até uma outra ministra, gente que faz a parte da higienização, né, das alfaias, que são todos aqueles paninhos que a Carol falou. Como eu me sentia fazendo isso, levar para casa as alfaias, o cuidado que se tem que ter, né? Quando a gente vai levar a Eucaristia para um doente, como que você vai levar isso? Você não vai pegar, botar dentro de uma bolsa ali como se fosse um pacote de bala e vai... Não, Sim. Você tem que ter todo um preparo. E a oração, você vai caminhando, você vai entregando as pessoas que você vai visitar. É todo um trajeto, é todo um percurso, é toda uma preparação, é toda uma oração que te leva a centrar na Eucaristia. Sim. E uma coisa que é importante, que lá no começo eu falei do catecismo ali, da Eucaristia, é que a Eucaristia, ela origina todas as coisas na igreja. Mas todas as coisas que acontecem na igreja são voltadas para
Eucaristia, para nos conduzir à Eucaristia. Então, foi um crescente, eu vou dizer assim, na fé, no amor, na descoberta, porque a minha catequese talvez tenha sido até mais rasa do que a da Carol, porque eu nem me lembro da minha catequese. Coisas da infância, assim, coisas que aconteceram, a gente não tem lembrança, né? Mas o amor que a gente vai desenvolvendo é surpreendente, assim, ó, é inexplicável, realmente inexplicável. Bom, eu contando da minha vida, foi mais ou menos assim. Em 2007, eu tinha, então, dado à luz a minha filha mais velha. E eu, como uma pessoa normal, meu emprego e a minha família. E só que já há uns 2 anos, o meu coração inquieto por algumas realidades da minha família, né? Eu perdi o meu pai em 2004, fiquei muito triste, e outras questões. Então, eu ia no intervalo do meu almoço sempre para a capela. E ali eu rezava o meu terço. E não sabia meio que direito o que eu estava fazendo, mas eu precisava estar na capela. Então, ali eu chorava as minhas pitangas, eu chorava as minhas realidades, e o padre Fábio Luiz Galli me via sempre ali na capela. E naquela altura, eu cantava com um grupo de canto que tinha na cidade, que era os Sonhadores da Paz. E um dia o diácono Chico chegou ali, depois de uma missa que nós tínhamos cantado, e o Chico disse, olha, o padre pediu para convidar, né, vocês para fazer o curso de formação de ministro. E ele olhou para mim e disse, o padre pediu para te convidar. E eu olhei e pensei, meu Deus, o que é isso? E eu olhei para ele e disse assim, tá, se o padre me chamou, eu vou, né? Para você ver que, claro, existe o olhar cuidadoso do padre para ver como que é a vida da pessoa e tudo. Então, eu acho que meio que Jesus falou alguma coisa no ouvido do padre, porque eu ia só para a capela. E eu confesso para vocês, eu não sabia direito o que fazia o ministro da Eucaristia, mas eu disse o meu sim. Então, naquele mover, naquela formação, então eu fui conhecendo e Jesus começou a fazer parte da minha vida de uma maneira mais intensa. E foi um amor a cada dia, né? E aqui eu estou. E ele me desafia muitas vezes. E eu digo para vocês que o Ministério Extraordinário da Eucaristia é uma graça. E ele é necessário para a minha santificação. Eu falo particularmente por mim, minha santificação, porque eu tenho lembranças muito doces de ter sido evangelizada por doentes por quem eu levei a Eucaristia. Né? Eu guardo no meu coração com muito amor um casal para quem eu levava a Eucaristia. Ela tomava conta dele e a gente sempre, eu ia de 15 em 15 dias na casa deles. Então, foi muito emocionante para mim viver aquele período com essa família. Né? E fazer também, quando o Padre Sérgio era pároco, eu fui então convidada pelo Padre Sérgio para fazer as exéquias, os sepultamentos. E eu era uma pessoa que muito difícil ia num sepultamento, num velório, então eu me vi desafiada. E a minha vida mudou a partir do momento em que eu disse o meu sim para fazer as exéquias, né? Então, é maravilhoso, é um amor por nosso Senhor Jesus Cristo eucarístico. E é para a minha santificação. Deus vai me amarrando sempre, porque Ele não me quer perdida, Ele me quer no céu. Então, Ele vai usando de todos esses caminhos. E eu vou falando com Ele, eu não sei, mas eu estou indo. Né? E é importante também a gente colocar que nós temos hoje, em Três Coroas, 40 ministros ativos. 40 ministros ativos. E a gente vê assim, o temor, no sentido de medo mesmo, dos novos ministros de errar. E eu volto lá atrás na minha história e penso, né, como a gente tremia na base, assim, cada vez que a gente ia fazer, que a gente ia montar ali a credência, colocar todos os objetos litúrgicos, tudo que a gente tinha que fazer, porque tem uma sequência e tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê dentro da Santa Missa, né?
E com o tempo não é que vai se tornando habitual, mas a gente começa a compreender com mais profundidade Sim. aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente vê hoje os ministros passando por aquilo que a gente Sim. passou e eles precisam ser, vamos dizer assim, apoiados, ajudados, né? Treinados, vamos dizer assim, também, para poder fazer com segurança, Sim. mas para que também possam chegar nesse nível de compreensão, de conhecimento, de profundidade e de adoração ao Santíssimo Sacramento. Né? E antes da gente ir para o final, porque a gente já está, né, indo, eu queria muito deixar aqui a minha gratidão, o meu amor e uma homenagem por todos os ministros que vieram antes de nós, porque nós temos 16 anos de ministério extraordinário. Mas eu fui muito cuidada pela dona Romilda, né, que se ela tiver a graça de assistir, beijo, Romildinha, que está no grupo dos ministros, a dona Noêmia, que já não está mais conosco, faleceu ano passado, a dona Lade, né? Então, assim, dona Romilda me dava a chave da capela de manhã cedo. Então, eu visitava Jesus 2 vezes no dia. Então, eu abria a capela, às vezes, e na hora do almoço eu ia. Então, ela me recebia às 7, 7 e pouca da manhã. Então, eu tenho muito amor e carinho e muito respeito por todas elas que vieram antes de nós e que nos ensinaram, tiveram a paciência, o cuidado. Então, o meu carinho, o meu amor, assim, porque se a gente também está aqui, porque elas também tiveram a paciência conosco e nos ensinaram, né? Então, elas têm um legado, e os outros também que não atuam. Dona Terezinha Schmidt também, que não atua. Orlando, que já faleceu. Dona Orlando, que já faleceu. Então, o diácono Chico também, que já também não pela saúde e tal. Mas, assim, nosso respeito e nosso amor, porque o testemunho deles também nos fortalecia, né? Amém. Antes da gente encerrar, então, a Carla pode dirigir uma oração, uma breve oração, para a gente poder... Posso. E eu quero aqui nessa oração colocar... Por que eu vou fazer essa oração? Porque nós, como ministros extraordinários da Eucaristia, nós temos, vamos dizer, que é a obrigação de sermos adoradores, de estarmos sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai nos formando, vai nos transformando, vai nos ensinando. E esta oração que eu vou conduzir é uma oração que foi ensinada pelo anjo de Portugal às crianças em Fátima, e que depois ela tem um complemento que nós rezamos na Fraternidade de Ars, que é a família espiritual que nós participamos, cujo carisma da fraternidade é voltado totalmente para a Eucaristia, a adoração eucarística, né? Que a Ars, como está na camisa da Carol ali, é adoração, reparação Pode virar um pouquinho. e serviço. Isso ali, ó. Então, essa oração que a gente vai fazer, vou pedir para a Carol me ajudar agora, é no sentido de a gente realmente gratidão por este momento e também queremos oferecer este podcast em reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, talvez termos dito alguma coisa que não deveríamos, mas de todo o nosso passado, né? E pelas nossas famílias, pela nossa comunidade, né? Que a gente possa, então, reparar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Amém. Então, agradecer de modo especial a presença de vocês, de ter
deixado, né, perdido um pouco o tempo de vocês, mas para ganhar, de certa forma, mais almas para Deus, mais adoradores. Muito obrigado e de maneira especial, muito obrigado à família de vocês, que também, de certa forma, permite vocês estarem aqui, né? Permite também dar um pouco de vocês para nós, assim, né? Agradecer também de maneira especial novamente o Gilce, que está ali sempre nos bastidores, a Dani, o Alifer, que veio hoje aí junto. Agradecer você de casa, que sempre está nos acompanhando, né? E reforçar, compartilha esse episódio, manda para as pessoas que tu sabe que tem que renovar esse fervor eucarístico. Comenta aqui embaixo, deixa o teu gostei, se inscreva no nosso canal, também é muito importante. E agradecer também de modo especial ao nosso pároco, o Padre Ezequiel, que sempre também está nos apoiando e nos auxiliando também em todos os nossos projetos. Para avisos, é importante lembrar que a Missa das Famílias, que é uma missa que a gente tem a oportunidade de, além de comungar, mas depois também de ter adoração eucarística, é sempre no primeiro domingo de cada mês, às 18 horas, na Igreja Matriz. Outro aviso muito importante é sobre o Corpus Christi, nossa paróquia. Desculpa, deu um refluxo aqui. Como elas falaram, o Corpus Christi esse ano será no dia 19. Dia 19, né? Nós vamos começar a preparação dos tapetes na avenida... Na rua? Avenida? Avenida Santa Maria. Avenida Santa Maria, a partir da manhã. Então, 7 horas da manhã. A partir das 7 horas, você pode vir, pode participar. Traz o padre um prato, também... Traz um prato. Cheio de comida, preferência. café, Bebida, comida. café, tá? Desculpa, Pra Pedro, ajudar. mas tem que Não, isso lembrar, aí. senão não trabalha. Para barriga ajudar a vazia. gente também a confeccionar os tapetes, tá? Então, venha participar. E depois a missa vai ser às 4 horas da 4 tarde. horas. E a procissão às 5h30. Então, venha participar, não só pelo fato de ser uma solenidade, ser uma missa de preceito, mas para mostrar para toda Três Coroas que Três Coroas é católica, que Três Coroas adora a Eucaristia, que você é católico, que você adora a Eucaristia. Então, esses dois avisos de forma muito especial. Mais alguma coisa, Gilce? Quinta-feira, 19 horas, na Matriz, missa e a adoração do Santíssimo Sacramento. Vamos encher, toda quinta-feira, vamos encher aquela igreja, né, para honrar nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Mais uma coisa que eu esqueci de comentar durante o podcast, o nosso querido, por enquanto, beato, Carlo Acutis, ele tem um site só com a exposição de milagres eucarísticos. Então você aí de casa pesquisa depois lá, site do Carlo Acutis sobre exposição de milagres eucarísticos. Lá você vai poder ver vários milagres eucarísticos que aconteceram, que o próprio beato Carlo Acutis que compilou, que organizou, né? E que a família dele ainda mantém esse site. Mosca aqui. Amém, então? Amém. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Deus abençoe e seja um verdadeiro adorador da Eucaristia. Amém. Amém.